Boa tarde a vocês que nos acompanham sempre na TV aberta de São Paulo, pela internet, pelo aplicativo Face News One e também pelas redes sociais do Instagram e do Facebook. Mais uma vez aqui visitando o jurista, o professor Kioshi Harada, que é presidente do IBDAFT, né? E um grande amigo, especialista em direito tributário, enfim, já com mais de 33 obras. Do Kioshi, já são 25 anos de amizade com a nossa emissora. O senhor está bem? Tudo bem, Walter. Eu tenho a grata satisfação de estar aí, sempre fazendo entrevista com o senhor. Esse resumo que a gente faz, Dr. Kioshi, também está passando na TV aberta de São Paulo, na terça-feira, às 14h30. Dr. Kioshi, essa semana o Paulista passou um caos, né, na região metropolitana, né? O temporal foram 24 horas desse temporal, 37 anos não se via tanta água cair no mês de fevereiro. Por exemplo, lá na minha região ficou impossível, eu moro perto ali da Zona Norte, nos terminais, 1,5 metro de água. Como é que o senhor vê essa situação? Será que falta aplicar dinheiro nessa gestão da prefeitura? Sem dúvida. Essa enchente, na verdade, é inusitada. É a maior dos últimos 37 anos, né? E travou a cidade de São Paulo praticamente. Várias reuniões foram canceladas e também a jornada diária das empresas ficaram prejudicadas, os empregados não conseguiram chegar ao local de trabalho, não é? Mas tudo isso decorre em grande parte da negligência do poder público. Você verifica que o Estado de São Paulo, do orçamento destinado a obras contra enchentes, gastaram apenas 47%. Né? E aí, na Prefeitura de São Paulo, do orçamento anual destinado a obras contra enchente, gastaram tão somente 37%. E a diferença, onde que foi parar? Verdade. Ninguém sabe. Então, se for para fazer a lei orçamentária anual para inglês ver, é melhor não fazer. Se está lá consignado verba de tantos bilhões para obras contra enchentes, então você tem que executar essa verba, a menos que fique demonstrado por A mais B que a receita tributária foi menor do que aquela prevista. E isso não acontece. Pelo contrário, sempre a receita, de fato, acaba superando a previsão orçamentária. Então, é difícil entender a inexecução do orçamento. Eu queria falar para o senhor, fora isso, parece que lá também, só estendendo um pouquinho isso, foram 5 pessoas que morreram e 7 mil toneladas de alimento, Dr. Kioshi, lá do Ceasa. É triste demais ver esse tipo de coisa, né? Deixa eu perguntar uma outra coisa para o senhor, que virou um caos. Agora a gente está com a questão do coronavírus e aí tem um outro nome, Covid-19, né? Está assustando o mundo. Diz que já atingiu 40 mil pessoas, né? Entre lá na China e vários casos de pessoas que estão morrendo. Enfim, isso não vai causar uma pandemia, inclusive até no sistema financeiro, Dr. Kioshi? Já causou um estresse no mundo inteiro, né? E já causou um impacto muito grande na economia mundial, né? Os negócios entre a China tendem a cair cada vez mais, e se a coisa prolongar por muito tempo, não é? O impacto não vai ser apenas na área da economia, pode ter um impacto social, pode ter um impacto no sentido de a opinião pública mundial se virar contra o povo chinês, porque sempre é lá na China que começa as piores epidemias, né? Você lembra da gripe aviária? É verdade. Que deixou todo mundo apavorado? É verdade. E agora essa tal de coronavírus que está se espalhando rapidamente pelos vários países do mundo. E o Brasil certamente será um país dos mais vulneráveis, porque o setor de saúde pública está claudicante.
está atuando no limite do possível em termos financeiros. Isso vai acabar sobrando para a rede privada. Não é? Certamente virão decisões judiciais determinando que os planos de saúde cubram o tratamento com essa doença chamada coronavírus. Não é? Se isso acontecer, nós que estamos pagando as anuidades já caras, vai ter que essas operadoras do plano elevar a anuidade, porque os custos serão maiores. Então, trará prejuízo para todo mundo. O senhor sabe que essa semana também, um dos casos aí que a gente está aí com esse fantasma, é o caso da Marielle, né? A polícia diz que liberou a entrada diz que tem uma liberação ali da entrada do assassino no condomínio do Bolsonaro, né? E não é a do que o porteiro citou, o senhor lembra naquela declaração passada? É uma situação meio escusa essa, né? Que eu acho assim, sempre cai e volta lá no condomínio, não sei se moda mais parlamentar lá, eles falam que sim, mas é uma situação que está ficando meio pesado, né? Já estava na hora de parar de noticiar esse assassinato, em que pese o aspecto humanitário do episódio, né? Vira e mexe a imprensa fica remexendo nesse caso. Já foi provado no passado que o presidente Bolsonaro não tinha nada a ver com essa história do porteiro, né? Verdade. Ele estava no Senado, né? E por causa disso, Câmara. fica aí sempre essa disputa entre MP federal e MP estadual. Se o inquérito fica na esfera estadual ou vai para o âmbito da Polícia Federal. Está na hora de já botar um ponto final nesse episódio, né? Então, que eu acho que tem um tema aqui que eu sei que o senhor tem discernimento fantástico, que é essa questão da prisão do devedor do ICMS, né? Que o STF quer prender os devedores do ICMS. O senhor quer falar um pouquinho sobre esse aspecto? Porque até assusta quem é empresário no Brasil, cidadão. O Supremo preocupou-se com uma matéria que não era da sua alçada, né? O Judiciário tem que atuar no passado, né? Aplicar a lei ao caso concreto. Se não há lei para prender o devedor do ICMS declarado, então que não se prenda. O que não se pode é fazer uma construção jurisprudencial inventando uma figura criminal que não está na lei. Agora, esse tipo de decisão, embora pautada por de boa fé, para tentar resolver a questão de 3 trilhões e 200 bilhões de dívida ativa inscrita e de impossível cobrança judicialmente, em que pese toda essa preocupação, tratou-se de uma solução simplista, né? Tem que examinar o fenômeno da inadimplência em geral sob o aspecto global. O aspecto da realidade econômica do país, que está atravessando uma tremenda crise de recessão econômica, com as empresas fechando as portas, com milhares batendo as portas do judiciário para pleitear a recuperação judicial, com milhares de 13 milhões de desempregados em decorrência da dispensa de mão de obra ou simplesmente encerramento das atividades empresariais. O caos legislativo em relação à legislação tributária, dúbia, imprecisa, caótica, que está colocando de cabelo em pé qualquer contribuinte que queira cumprir corretamente as suas obrigações tributárias. O peso da carga tributária, que de década de 80 era de 22% do PIB, foi crescendo para 24%, 27%, 32%, 33%, 34%, agora 35% do PIB, seguido de piora na prestação de serviços públicos pelos poderes públicos. Tudo isso o Supremo Tribunal Federal, se era para traçar uma nova política criminal tributária, deveria ter examinado. E não examinou porque não é de sua alçada, não é? Isso é visão do futuro, planejar para o futuro, é incumbência do legislativo.
E executar o presente é incumbência do executivo. O judiciário não tem que se preocupar com o futuro. Não é? Isso, negócio de futurologia, é caso de extrapolar dos seus limites e partir para o ativismo judicial, que rompe o princípio da separação dos poderes. E isso traz uma insegurança jurídica. É um pensamento raso, um pensamento verde, um pensamento imaturo, que pode trazer efeitos contrários. Não é? Se o contribuinte chegar à conclusão que nem descapitalizando a sua empresa e nem desfazendo o seu patrimônio pessoal para pagar tributo, ele não vai conseguir, ele evidentemente deixará de declarar o ICMS. Ele vai partir para o regime de sonegação aberta, porque aí, pelo menos, ele tem um mínimo de 5 anos de prazo para ficar discutindo na esfera administrativa. Agora, se eu declarar, eu não tenho como discutir. Está declarado, vai direto na denúncia criminal. Não é? Agora, se eu sonegar, o fisco não vai poder fazer denúncia, a não ser 5 anos depois, quando transitar em julgado a decisão administrativa dizendo que o tributo era devido. Não é? Então, pode dar efeito contrário. O tiro pode sair pela culatra. Entendo. Por quê? Porque não foi estudada a realidade tributária do país. Não é? Agora, a partir do princípio que esses milhões de inadimplentes de ICMS resolveram, espontaneamente, adotar a política de desviar o dinheiro do ICMS para expandir seus negócios, aumentar seus lucros. Não é por aí. Pode ser que tenha um ou outro empresário com esse pensamento maligno, não é? Mas o que não pode é generalizar a tese, né? Professor, eu só estendendo aqui, usando o seu conhecimento e fazendo meia-culpa com a falta do meu conhecimento, mas a gente escuta muito aí nos noticiosos à noite, falando do orçamento público, do déficit que se tem no orçamento e que o PIB é de 3 trilhões. Enfim, o que eu queria saber é assim, o Brasil, de uns anos para cá, ele está perdendo receita no orçamento público neste ponto, porque não fica muito claro quando a gente vê ali esses especialistas falando na televisão se a gente perde receita ou porque está deixando de arrecadar ou porque está se gastando mais com a máquina pública. Só pode me esclarecer um pouquinho disso? São duas coisas, né? Em primeiro lugar, a receita não está crescendo como deveria, como fruto da recessão econômica. Agora, com a prisão dos devedores, esse quadro recessivo pode piorar, né? Uhum. Você prende o agente produtor de riqueza, quem é que vai produzir, né? E não havendo produção, vai haver queda da arrecadação. Isso é elementar, né? Então, esse é um ponto. Aliás, em todos os países, quando chega a recessão, a receita cai. Né? E outro aspecto é que os governantes não se conscientizaram de que, para manter o equilíbrio das contas públicas, não pode gastar mais do que arrecada. Se caiu a arrecadação, tem que cair proporcionalmente as despesas, cortando onde tem gordura. Não cortando despesas essenciais, mas cortando as despesas que, às vezes, não são nem úteis, são despesas inúteis e ilegítimas, não é? Despesas com viagens fantásticas, despesas com pagamento de benefícios de toda ordem, benefícios fiscais outorgadas sob medida a pedido dos contribuintes, tudo isso tem que ser cortado. Não é? Professor, agora falando um pouquinho, estendendo nesse assunto, depois de começar o dia na terça-feira, o dólar recuou com a intervenção do Banco Central. Fechou em queda de 0,45 fechou em 4,33. Teve um leilão do Banco Central para conter a disparada da moeda. Né? Aí teve uma resposta à reação do mercado, a fala que o pessoal até os especialistas estão falando que o ministro não deve se pronunciar com relação ao câmbio, e a fala do ministro Paulo Guedes, que aí, citando o dólar, ele criticou o câmbio e disse que, né,
abre aspas, domésticas estavam indo demais à Disney. Quer dizer, isso, claro, que é um choque a gente escutar, né? Não que as pessoas não podem passear um pouquinho, enfim, se juntar um dinheiro. Eu queria escutar um pouco do senhor, o que o senhor teve de impressão dessa fala. O ministro Paulo Guedes, sem dúvida alguma, é um dos ministros mais competentes do governo Jair Bolsonaro. Ninguém coloca isso em dúvida. Mas, às vezes, ele acerta no conteúdo, mas ele acaba extrapolando a linguagem. Talvez ele tenha aprendido do seu chefe, não sei. Né? Primeiro, ele diz que a elevação do dólar é uma coisa boa porque ajuda a exportação. É verdade. Só que é verdade também que o Brasil não é autossuficiente em tudo. Ele importa muito. Né? Importa muitos produtos de vários locais, inclusive da China. E isso, o dólar alto encarece a importação. Uhum. E depois, esse negócio de dizer que dólar baixo, né, ele estava se referindo à época que era 1,80, todo mundo viajava para o exterior, inclusive as empregadas domésticas iam para a Disneylândia. Isso é um discurso com uma conotação, digamos assim, preconceituosa, né? Depois ele tentou consertar, dizendo que na verdade, ele quis dizer que todo mundo está viajando para o exterior, inclusive os da classe baixa, e ele acabou recomendando viagens para o interior do país, citando alguns locais turísticos. Né? É verdade. E depois, uma outra escorregada que ele deu, ao anunciar a iminência do envio de projeto de reforma administrativa, ele falou que era para acabar com os parasitas da nação, que os servidores públicos são parasitas. Isso causou uma revolta tão grande no seio do Parlamento Nacional que o presidente adiou sine die o envio dessa proposta. Né? Quer dizer, eles são... há um ditado popular que diz que o silêncio vale ouro, né? Às vezes, a melhor opção é ficar em silêncio. Só estendendo, eu estava escutando na Globo News hoje à tarde e também li um comentário no Valor Econômico. Essa uma pessoa do governo citar sobre a oscilação do câmbio, eu não consegui entender muito. É que é ruim, é porque faz especulação, doutor Quioch, é isso? Sim. Sem dúvida alguma. Se começa a falar que vai intervir para reverter a situação, isso vai acabar gerando especulação, né? Poxa, obrigado. Agora também eu tenho uma fala pequenininha, que eu acho que são duas essa semana, do nosso presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro teve uma crítica do Papa, né? O Papa que é argentino, diz ele, mas Deus é brasileiro. Foi nesse contexto, o presidente Jair Bolsonaro, ele criticou nessa última quinta-feira o texto do Papa Francisco, depois que o pontífice pediu proteção para a floresta amazônica. Eu não sei, às vezes é o que o senhor falou, né? Melhor ficar quieto, né? Mas enfim, saiu, já deu uma repercussão isso. O que o senhor achou? Ele perdeu a oportunidade de ficar quieto, né? Ele devia agradecer ao Papa por estar desejando uma proteção ao patrimônio que é nosso, né? Não, em vez de ficar esbravejando e dizer que ele é argentino, como atingindo injustamente, desnecessariamente, a imagem do país vizinho, né? É verdade. Não tem nem muito o que comentar, né, que eu acho um negócio desse, né? Olha, eu vou numa outra, então, que é só para estender a mesma coisa. Essa semana também aconteceu, né, que o Bolsonaro estava ali, ele para ali na frente do palácio e aí soltou outra. Eu vou colocar exatamente a frase dele, para não dizer que a gente mexeu alguma coisa. Abre aspas, quem é essa porcaria chamada de Greenpeace? Isso é um lixo. Fechou aspas e destacou, fechou a cara e foi embora. Doutor, tem mais de 50 anos o Greenpeace, né? Aqui tem mais de 30. A irreverência do senhor presidente da República parece que não ter limite nem fim, né? Não há uma única semana, às vezes um dia,
em que ele não dá uma escorregada, né, fazendo pronunciamento em público, né, criticando com virulência órgãos, instituições e pessoas, né? Isso não faz bem para um chefe de Estado, né? É duro, viu? E essas duas foram de quinta para sexta, viu? Tava indo bem. É que o ministro Paulo Guedes já abriu a semana. Também teve, agora essa semana, as entidades divulgaram notas de repúdio aos ataques feitos a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha, né, na CPI da fake news, né? O senhor lembra aquele negócio da fake news e tal? Eu queria escutar um pouquinho, né? Diz que os comentários dela, o Bolsonaro fez comentário, ela fez comentário, enfim, conclusão. Lá tem uma discussão toda e falaram dela essa semana. O jornalismo no Brasil não é um dos melhores do mundo, né? Mas a partir do instante que mudaram de jornalismo de informação para jornalismo de investigação, é verdade, não é? Passou a sofrer um ataque maior por parte das autoridades públicas, né? Principalmente do presidente Bolsonaro, que mais da metade das críticas e ataques contundentes à imprensa partiu dele, né? Né? Então, nesse da Câmara, não fugiu a regra. E, por coincidência, as jornalistas nesse ramo de investigação dos fatos, né, parece que são mais ativas do que jornalistas do sexo masculino, né? São. Daí o ataque para as jornalistas, né? Mas ele tem tinha, né, uma deputada federal que também era jornalista e falava, né, nas redes até dizer chega, né? Deixa eu falar aqui. Eu gostei do tema aqui, que tem ministro sendo fritado, né? Aí, desculpa, mas é assim. Agora o Onyx Lorenzoni, que é aquele que, nossa, ele chovia, ele estava com guarda-chuva ali, presidente da República, né? Ele já foi para o Ministério da Cidadania e aí vai vir para uma outra pasta para o Osmar Terra, né? Tá voltando, tinha 2 militares, agora tem 4 ali do ladinho do Bolsonaro. Enfim, como é que o senhor está vendo essa dança das cadeiras ali em cima? Pois o ministro Lorenzoni, é impossível ele não ter sentido que estava sendo fritado gradualmente, né? Como alguém que cozinha um galo em banho-maria, né? Verdade. Mas ele continuou firme como um rocha lá, apegado ao cargo, não é? Perdeu assessoria jurídica, perdeu articulação política, foi perdendo, né, espaço lá no Ministério, até que ficou praticamente sem atribuição nenhuma. E com a ajuda do Olavo, né, que exerce uma parcela de poder nesse governo, não se sabe por que razão, não é? Ele conseguiu pular para um outro ministério, né? Ministério da Cidadania, né? Isso. Que tem sob sua supervisão o programa de Bolsa Família, onde já foi constatado um desvio enorme de recursos por conta de uma contratação, né, de uma empresa laranja, né? Só para justificar gastos. Agora, nada garante que o ministro, num novo cargo, ele não venha a ser fritado novamente, né? Pode, eventualmente, surgir um caldeirão aí com uma lenha, né, debaixo, né? Eu queria até aproveitar, parece que as duas pastas que não sofrem assim, ameaça de ir embora, mas a gente já viu vamos dizer assim, vários barracões pegando fogo, é do Paulo Guedes e do ministro Moro, né? Parece que essas são, como diria aquele nosso ministro antigo, imexíveis. O ministro Moro, ele tem a vantagem da popularidade de que ele goza, né? Porque se ele foi demitido, ele vai querer disputar a presidência da República. É verdade, professor. Então, para o presidente Bolsonaro, seria mais prudente mantê-lo
mantê-lo no cargo e, numa primeira oportunidade, fazer dele o ministro do Supremo Tribunal Federal. Melhor lugar para ele. Com isso, afasta-se o perigo da concorrência, né? E ele realmente não conseguiu fechar muita coisa no pacote anticrime dele, né? Não. A política não é previsível o que vai acontecer, né? Professor, agora uma questão que tem acontecido aí mais com a população, né? A gente tem visto isso de 10 anos para cá, ou de 9, enfim, a questão da multiparentalidade, né? Que é uma situação constante no Brasil, esse formato novo das famílias. O senhor quer comentar um pouquinho? Eu achei interessante essa notícia, né? O Superior Tribunal de Justiça determinou que constasse no assento de nascimento da criança o nome de um segundo pai, que seria o pai biológico, né? Então, além do pai, porque é esposo legítimo da mãe da criança, né? Então teria um pai biológico fruto de geração fora do matrimônio, né? Então esse precedente pode despertar eventualmente a tese de que o óvulo pode ser fecundado por 2 espermatozoides, né? Simultaneamente, né? Verdade, porque se isso acontecer, porque no mundo do direito tributário onde convivo, por muito menos eles inventam umas teses mais extremadas do que essa possível tese de que acabo de falar, né? Desculpa a minha ignorância, professor, mas tem casos assim fora do país? Olha, eu nunca verifiquei. Existe isso em outro país, de ter registrado 2 pais no mesmo... Tem isso ou não? Eu desconheço. Nossa, o brasileiro é criativo em tudo, né? Para o bem e para o mal, né? Professor, a gente está chegando no final, né? É porque assim, a gente não sabe o que o nosso presidente vai falar até amanhã. Mas eu queria dizer aqui que quem nos escuta, né, que assiste pela televisão, vê pela rede social, que no dia 17 já está recebendo aquela homenagem ao toga da Ordem do Sol Nascente com raios de ouro, né? Eu queria, assim, fico muito honrado de saber que tem uma pessoa aqui no senhor que recebe do governo japonês, né, brasileiro, recebe do governo japonês uma outorga dessa. Vai ser semana que vem, não é, professor? Semana que vem, terça-feira, dia 17. E você, Walter, você está convidado. Obrigado, uma honra. Porque no final vai ter um coquetel à moda oriental, né? Farta comida e bebida. Puxa vida. Obrigado. É uma maravilha ver o senhor despontando. E dizer que essa semana, professor, tirou a carteira da ordem e mandou para a gente aqui foi essa semana mesmo, o doutor, agora doutor Renan Esmério, e mandou um recado, mandou 1000 mensagens, falou: preciso de um livro, professor, que é o Charada, que eu estudei na faculdade com as obras dele. Então foi ele que foi sorteado essa semana. Recém-chegado ao mundo da advocacia, recebeu a carteira da ordem e mandou N recados. Ele disse que ele é estudante da Unip, né? Diz que o senhor deu aula na Unip, né, professor? Ele foi meu aluno, então. E aí mandou vários recados, eu fiquei satisfeito de poder receber essa comunicação. Então, essa semana, o livro que o senhor sorteou... Qual foi a obra? O senhor quer que eu mostre? Tá aí, olha. Renan, aí você que ligou tanto. Direito Financeiro e Tributário, né, o primeiro livro do gênero. Obrigado. Que foi lançado em 95 em função da cadeira de Direito Financeiro que passei a lecionar lá na Unip, né? Não tinha na época livro do gênero, né? Esse ligou muito, recebeu na terça-feira. Aí a próxima semana, professor? Próxima semana vamos sortear esses 2 livros aqui, ó. Vamos sortear 2. Aspectos Tributários da Lei de Falência. Sei. Está na 2ª edição. Então, eu faço um comentário genérico sobre a Lei de Recuperação Extrajudicial e Judicial.
e ao depois, especificamente, os aspectos tributários decorrentes dessa legislação. Professor Quioche, é uma honra estar com o senhor, viu? Então eu ia pedir para o senhor mostrar de novo, porque não apareceu no vídeo, e dizer que a gente está ali nesse tempo aprendendo muito com o senhor e teve saudações do pessoal da TV Aberta para o senhor também essa semana, viu? Eu agradeço e vamos ver se a próxima semana a gente está aqui, né? Porque a próxima semana é carnaval, né, professor? Obrigado, viu? Até lá. Face News One, o primeiro jornal das... Agora o meu recado é para você do Face. Tudo bem? Aqui quem fala é Thiago Fortuna. Eu estou dando uma passada para falar sobre a importância das redes. Face News One, o novo jornal... Vem aí o Face News One. Um forte abraço, Walter, forte abraço a todos os seus seguidores.